Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o Senhor, com um bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: nu, ferido e em fuga. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 19, vou ler versículo 13, 14, 15 e 16. Dizem assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assim orando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Hoje é 8 de fevereiro de 2022. Senhor, Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. É no nome dele, no nome de Jesus, que aqui estou em oração. Quero te agradecer por essa oportunidade. Apresento essa pessoa que está me ouvindo, a família de cada uma dessas pessoas, a minha família, a minha vida. Tenha misericórdia de nós, pois precisamos do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério, mas muito sério mesmo. Trata-se de batalha espiritual. Esse confronto, não é? Que é invisível, a gente não consegue ver com esses olhos carnais, porém é um confronto real, é um confronto existente e a gente não escapa dele, tá? Paulo disse certa vez, falando sobre esse confronto, na carta dele aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz o seguinte, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra pessoas. Nossa luta, nossa guerra, nossa peleja, nosso confronto não é contra pessoas, tá? Mas sim, Paulo segue aqui, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo aqui descreve toda a gama de inimigos, né? Toda a equipe satânica, diabólica que a gente precisa enfrentar. Então, esta luta, essa batalha espiritual, ela é invisível, mas ela é real, como já disse. No texto aqui, que nós escolhemos como base, a leitura bíblica, Paulo está aqui nessa terceira viagem dele, missionária, e Paulo estava ali fazendo a obra de Deus de uma forma tão gloriosa que o versículo 11 diz que pelas mãos dele, do apóstolo Paulo, se fazia muitas maravilhas, maravilhas extraordinárias. E o versículo 12 fala que até os lenços, os aventais que as pessoas levavam do corpo delas, do corpo dos enfermos, né? Se não era o próprio enfermo, mas alguém da família levava, por exemplo, um lenço daquela pessoa, né? Uma bata, uma camisa, e as enfermidades fugiam deles, até os espíritos malignos saíam. Paulo tinha essa virtude, que é uma virtude dada por Jesus Cristo através do Espírito Santo, que pode dar a você também, a mim também. Dá aos obreiros, aos ministros, aos pastores. Seria tão interessante, veja a magnitude, né, de quanto o Evangelho seria extraordinariamente, né, visto se as pessoas vissem líderes, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores em cima dos púlpitos e as pessoas
com tanta fé em Jesus e vendo a santidade na vida daquele homem ou daqueles homens, acontecesse a mesma coisa que acontecia aqui com o apóstolo Paulo. Hoje está difícil, né? Então, quando esse momento, né, em que eram realizados, né, por Jesus através de Paulo, esses milagres, alguns exorcistas judeus, eles eram ambulantes nesse sentido, tentavam também invocar o nome do Senhor Jesus. Eles acharam bonito o que Paulo estava fazendo. Queriam também, na linguagem nossa, se amostrar, né? Porque Paulo não estava se mostrando. Paulo não estava fazendo aquilo para massagear seu ego. Mas aqui eles queriam isso, para serem vistos. E eles começaram a dizer, olha, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles não tinham, né, em si mesmo representatividade para dizer assim, olha, em nome de Jesus eu te ordeno. Não, ele dizia em nome de Jesus, em outras palavras aqui, no nome de Jesus em que Paulo prega. Então eles estavam aqui totalmente inoperantes, né? E aqui o versículo 14 fala que eram 7 filhos de um dos principais dos sacerdotes naquele dia, chamado Seva, ou Seva para alguns. Mas aí, gente, o espírito maligno disse assim para aqueles homens, olha, eu conheço Jesus. Você sabia que o diabo conhece Jesus e muito bem? E conhece você também, viu? Conhece a senhora, o senhor e a mim. Veja o que ele diz, conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Esse mais vós, quem sois, significa dizer, quem são vocês para me desafiarem? Vocês com as vossas vidas tão desmanteladas, vocês não têm autoridade sobre mim. Isso é, em outras palavras, o que o espírito imundo aqui, né, maligno que estava na vida daquele homem, queria dizer. E o versículo 16 diz assim, saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno tomou conta deles, ao ponto daqueles homens, 7 homens, serem subjugados por apenas um homem, que não era apenas aquela força humana, mas havia uma força superior maligna ali, espiritual, né? E diz que eles ficaram tão subjugados, todos aqueles 7 homens, que ficaram nus, veja que vergonha, feridos e ainda fugiram daquela casa. Lembra do título? Nu, ferido e em fuga. Isso é o resultado de todo aquele que, quer subestimar os demônios. Ou então não estão preparados, né, para desafiar a força do mal nessa batalha espiritual, aí são envergonhados. Sobretudo quando há aqueles cristãos que se dizem cristãos, né, mas não estão preparados porque estão em pecado. O diabo envergonha. Eu conheço fatos assim, histórias reais, de que o diabo revelou tudo que aquela pessoa, crente, cristão, havia realizado às escondidas e foi envergonhado e não conseguiu exatamente vencer a força do mal, libertar a pessoa que estava ali oprimida por aquele espírito imundo. Eu quero concluir dizendo o seguinte, há uma solução para quem possa se encontrar na condição desses 7 aqui. O apóstolo Tiago, gente, ele ensina o seguinte, para a gente vencer o diabo, para a gente, ao invés de fugir dele, como foi o caso aqui desses 7 homens, a gente enfrentá-lo, resisti-lo, tem uma condição. Capítulo 4 da carta do apóstolo Tiago, versículo 7, ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Pronto, se sujeita a Deus. Agora você pode ter certeza que você vai ter força para o quê? Resistir ao diabo. Quando a gente se sujeita a Deus, a gente obedece à palavra de Deus, a gente ama nosso irmão, a gente é humilde, não é? A gente procura sempre fazer a vontade realmente de Deus. Se sujeitar a Deus é isso. Aí a gente vai ter força para quê? Para resistir ao diabo.
E ele conclui aqui, ele não vai ficar, né, o diabo de pé lutando contra você, não. Aí ele diz aqui, e ele, o diabo, fugirá de vós. Amém? Quero concluir dizendo isso. Sim, como nós vencermos nessa batalha espiritual a força do mal, o maligno, o próprio diabo, se nós estivermos sempre nos sujeitando a Deus, fazendo a sua vontade. Cuidado, isso é para mim em primeiro lugar, para que não sejamos envergonhados e corramos nos feridos, porque não conseguimos vencer a força ou as forças do mal. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.